Yogiki Surisiwa! O capítulo 1157 de One Piece começou a trabalhar alguns conceitos interessantes sobre traição. Enquanto os Rocks estavam roubando uma associação de caridade, o plano de Xebec já havia vazado para o governo mundial. Barba Branca repara que existe alguém entre eles que está vazando ali os dados dos seus planejamentos e que está fazendo com que a marinha, com que os fuzileiros navais fiquem no encalço ali do grupo cada vez mais. A questão é que parece que o traidor meio que deu as caras no capítulo 1156. E nós temos o paralelo perfeito para ele. Mas o que vem a seguir, talvez ali no 1157, nós também tenhamos o paralelo com outro traidor. Ou melhor dizendo, uma outra traidora. Vamos falar mais sobre esse ponto de vista depois da vinheta. O capítulo 1157 apresentou para nós todos os feitos dos Rocks em apenas 2 anos. O narrador começa até mesmo a falar que essa era a Era dos Rocks. Em 2 anos, eles dominaram o mar, cometeram 16 incidentes de assalto, afundaram 76 navios, queimaram 14 portos, destruíram 5 cidades, derrubaram um país, os caras derrubaram um fucking país, violaram 3 casos especiais do artigo 18 da lei mundial e tiveram 25 casos de registros criminais apagados, né? Como a gente analisou, falou lá na análise do capítulo 1157, esses casos apagados normalmente são focados ali de que é uma vergonha tão grande para a marinha e para o governo mundial meio que propagar a notificação, propagar essa notícia, que prefere meio que abafar, deixar debaixo ali do jornal, debaixo ali do tapete, para ninguém ficar sabendo da vergonha que ocorreu. E tudo isso enquanto estavam tentando matar uns aos outros, né? O mais interessante aí é saber que enquanto eles estavam atacando, derrubando vários navios, derrubando nações, destruindo portos, mais de 76 navios, caraca, uma zaralhada toda, eles estavam tentando se matar. E é por isso que dá pra chegar aqui numa conclusão que cada um deles tem pelo menos ali um nível de um Yonkou, ou pelo menos um nível de um imediato de um Yonkou, né? Cada um deles tem nessa visão e é um agrupamento extremamente forte e bizarro, porque cada um deles vai afiando o outro, né? Quando forma eles vão tentando se matar, vão tentando se destruir ali, um meio que vai afiando o outro, e se você sobrevive, você fica cada vez mais forte para o próximo confronto. A questão é que, analisando toda essa galera, fica difícil pensar em como um grupo desses foi desmantelado em God Valley, como que um grupo desse foi totalmente desfeito ali naquela ilha, naquele embate. Tudo bem que eles são piratas que não cooperam entre si, que diferente dos Mugiwaras em Thriller Bark, não morreriam pelo Xebec, da forma até mesmo ali como o Kuma quis testar os companheiros do Luffy, ele acabou visualizando piratas muito diferentes do que ele havia realmente visto lá em God Valley, e como os Mugiwaras morreriam pelo Luffy, mas os Rocks não, os Rocks eles não morreriam pelo Xebec. Só que tem uma questão, eles não morreriam pelo Xebec, mas tem a base da honra. A Big Mom, o Kaido, Barba Branca, todos eles também são movidos pela honra. E se você aceita entrar no agrupamento desse, mesmo que seja através do Dave Backfight, você possui ali a sua honra, você possui realmente ali esse segmento de seguir essas estratégias e visões. Mas o fato é que alguma coisa tremendamente terrível aconteceu aqui. Algo muito errado aconteceu aqui para que os Rocks fossem realmente desmantelados. Existe então um fator tão errado que o buraco pode ser ainda mais embaixo. Para destruir ali os Rocks,
precisa-se de algo muito maior do que um bando que não coopera entre si. Precisa-se de traidores, e não apenas de traidores. Traidores que os cerquem de dentro para fora e de fora para dentro. E se você tá por aqui também para acompanhar esse vídeo, é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, discutindo esse capítulo 1157, que a gente tem muita coisa para extrair nas próximas 2 semanas, já que semana que vem nós não temos capítulo de One Piece, né? A gente já vai ter pausa ali comum ali em relação ao que o Oda representa, então nós temos um pouco mais de tempo para trazer mais conteúdos e teorias que estão acumuladas dos outros capítulos da história. É importante você também se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e também mandar o seu hypar para fortalecer ainda mais os nossos vídeos de One Piece. Quer mais conteúdos? Quer mais visões aqui sobre One Piece? É importante você continuar nos ajudando desta forma, se tornando membro ou mandando o seu valeu. De todos os piratas apresentados até agora, o Kyo é o último que aparece para fazer parte do bando dos Rocks, né? Ele surge ali quase aos 45, vamos chamar ali 45, aos 43 do segundo tempo, né? Aos 44, porque a Gloriosa entra ali aos 45, né? Visto que a Shaki nem faz parte ali do bando, ela só está meio que ali, né? Em Hashinosu, estando ali em Hashinosu, ela não faz parte dos piratas Rocks. O design ali do Kyo lembra muito o do Zephyr, o vilão de One Piece Z, né? Aqui já tem um ponto que pode conectar ali o personagem na visão dele ser um marinheiro, dele ser um fuzileiro naval. Nós temos aqui uma ideia, né? Sempre um grupo existe um traidor, e da maneira como até mesmo o Vergo, ele fazia parte da família Don Quixote e acabou se infiltrando na marinha, talvez o Kyo seja o contrário, ele faça parte ali da marinha e tenha se infiltrado no grupo ali dos piratas para conseguir derrubá-lo de dentro para fora, para conseguir derrubá-los ali de dentro para fora. A gente tem também que ele se parece muito ali com o X-Drake e também com o Diaz Barros, né, ou Barros, eu não sei como se pronuncia ali, ou Barrios, né, a forma como é a pronúncia do nome do pai ali do X-Drake, podendo ser avô ali do personagem. Então, nós temos ali que o Drake, ele faz parte da marinha, o Diaz também faz parte da marinha, né, até meio que desertar ali os fuzileiros navais, e nós então temos ali a possibilidade do Kyo ser avô e quem sabe fundador da SWORD, né, sendo ali o fundador da SWORD e dessa forma trazer toda a desgraça ali para os piratas Rocks. Outro ponto que nós temos aqui reforçado no capítulo 1157 é que o Shiki e o Silver Axe, eles possuem um paralelo entre Zoro e Sanji, na base da rivalidade, né? Eles vivem tentando se provocar, né? O Shiki acabou ganhando muito mais camadas engraçadas no capítulo 1157, deixando ele um personagem melhor ainda, né? Do que foi tratado, né? Foi retratado ali no filme, né, Strong World, e essas bases foram alimentando um pouco mais o personagem e dando essa questão de rivalidade. Então, nós temos 2 rivais, onde um é o traidor. Nós temos isso acontecendo com o Sanji. O Sanji é ali o traidor dos Mugiwaras. O Sanji acabou traindo o Luffy em Roll Cake, né? Não foi bem ali uma traição, né? Com muitas aspas ali essa traição. Só que como o Luffy, ele é o protagonista, essa traição não deu certo. O Sanji faz parte ali desse plot dos Mugiwaras e o Luffy consegue conquistar o personagem mais uma vez, reconquistar o personagem para que ele voltasse para o bando. É claro que o Luffy conseguiria ali recuperar e perdoar a sua traição mediante a quem ele é, porque ele é o protagonista da história. É muito interessante ver esse paralelo que o Oda vem colocando em outros personagens nas perspectivas de pontos que já aconteceram entre os Mugiwaras. Porque é o Luffy, porque é o protagonista, as coisas tendem a dar certo. Mas o Oda tá falando assim, olha, por causa dessas separações, por causa dessas ramificações, isso aqui
não vai dar certo. E é por isso que o Kyo acabou traindo o Shebeck. E o Shebeck, e como nós sabemos, ele é uma pessoa que tem pouca previsibilidade mediante ali a esses fatos. Porém, como eu já disse, o Shebeck não é o protagonista dessa história. A traição ali do Kyo pode ter lhe custado muito caro, mas sozinho, Kyo não poderia fazer nada contra os monstros que eram os Piratas Rocks. Ele estava de dentro, ele estava dentro do agrupamento, ele estava ali de dentro para fora, ele já estava agindo, ele já estava dedurando, caguetando, né, supostamente dedurando e caguetando, e não é à toa que a marinha estava ficando cada vez mais atrás ali dos Piratas Rocks, cada vez mais rápido, cada vez mais numas intenções e que não estava dando espaço mais para eles agirem, como por exemplo chegar na ilha e conseguir escapar. Só que o poder ali dos Piratas Rocks estava crescendo cada vez mais e o Kyo não poderia parar os personagens sozinho. Ele não poderia parar mais os personagens sendo a única força de dentro para fora. Era necessário uma outra força de fora para dentro para acabar, desmantelar ali esse grupo. Foi então que o governo mundial acabou tendo que usar o poder do amor. Desde quando a Shaki apareceu no mangá, o Oda tem colocado paralelos interessantes entre ela e a Nami, né? É impressionante como desde quando, até mesmo no último capítulo, no capítulo 1156, quando o Oda apresenta a Shaki, ele coloca a Nami com uma boca, né, ali com os lábios extremamente parecidos com as das Kuja, durante todo o capítulo 1156. E o Oda nunca fez isso, nunca foi ali de fazer isso com a Nami. Você pode reparar aqui que até nos quadros que a personagem aparece, que são similares ali aos quadros em relação à própria Shaki, ela não aparece com esse lábio, mas no capítulo 1156 ele vai lá e reforça esse lado, esse paralelo ali com a personagem. Vários quadros da Shaki são extremamente parecidos com os da Nami, quase como se o Oda quisesse deixar uma mensagem clara. Prestem atenção nisso, preste atenção na personagem. Nós temos ali esse paralelo ali com os lábios, temos o sorriso, né, que parece ser um sorriso falso, né, um sorriso ali de que vai enganar. Temos ali o olhar matador da Shaki com o olhar também matador da Nami. E também com aquele olhar, tipo assim, de inocente, né? Como se quisesse meio que pegar as pessoas, pegar ali a Almarada e derrubá-los num único ponto, numa única expressão. Então, a Shaki, ela sabe o que está fazendo e o Oda está apontando diretamente para nós esse paralelo com a Mugiwara. E não é à toa, né? Porque a Shaki consegue fazer com que os piratas mais fortes do mundo, como Shebeck, Gaban, Chique, Roger, Barba Branca, se prostrem aos seus pés. Ela consegue fazer com que eles façam qualquer coisa por ela. Ela doma feras animalescas como nenhum almirante da marinha consegue fazer. É muito interessante a gente ficar discutindo power scaling, quem que é mais forte, se é Shebeck, se é o Roger, se é o Garp, se Barba Branca tal. E aí vem o Oda e coloca a Ida derrubando ali o Harold com uma porrada e coloca a Shaki colocando todos os piratas aos seus pés, né? Tipo, o power scaling morre perante o poder do amor, perante ali o amor desses personagens. Assim a gente pode observar que a Shaki é uma arma perfeita para o governo mundial usar para eliminar o seu alvo, sendo o plano C desta eliminação, onde o plano A seria o Silver Axe, o plano B seria o Harold, que foi apresentado no final do capítulo 1157, e o plano C seria a Shaki. Provavelmente essas três frentes vão tentar ali desmantelar o Shebeck. Provavelmente o Harold não vai aceitar, mas as outras duas frentes vão levar o Shebeck à sua queda. Mas por que a Shaki faria algo assim? Por que a personagem realmente tomaria essa atitude? Por que ela trairia o Shebeck? O que ela ganharia com isso, indo para Hashinosu, recebendo ali todos os benefícios, tendo tratamento VIP do lugar, mas mesmo assim trairia o Shebeck? Nós não sabemos o que aconteceu há 43 anos com a personagem. Nós fomos de 44 direto para 42. Então nós temos um gap de um ano sobre o que ocorre nesse momento. Até mesmo a Gloriosa
não sabe por que a Shaki saiu das Kuja. A gente sabe que a Gloriosa, meio que no ano ali 44, ela deixa a liderança das Piratas Kuja nas mãos da Shaki. Só que um ano depois, a Shaki ter saído é algo que levantou suspeita. Só que a Gloriosa não faz ideia. A própria Shaki tem os seus próprios objetivos e sua própria visão do que quer fazer. Porém, o mais absurdo disso tudo é que há 43 anos Mihawk nascia. Engraçado o Oda pular logo o ano do nascimento deste personagem na história. Temos o ano 44, vamos para o ano 42, o Mihawk nasce logo no ano 43. Eu tinha jogado aqui essa teoria pro zaralho na análise do capítulo 1157, mas eu voltei atrás. Depois que eu comecei a analisar mais friamente, eu comecei a pensar que a Shaki, ela pode ser ali tanto a mãe biológica do Mihawk, quanto também ali a mãe adotiva, ou também a mãe adotiva. E desta forma, o governo mundial pode ter sequestrado a criança. Nós temos então esse grande mistério do porquê que o Mihawk não tem o seu local de nascimento sendo revelado no Vivre Card. Como eu sempre falo por aqui, tanto o Mihawk quanto também Yamato não possuem ali a sua localização dos seus nascimentos nos seus Vivre Cards. Todos os personagens de One Piece possuem, menos o Mihawk e também a Yamato. Através desse sequestro, Shaki é recrutada forçadamente a fazer parte da inteligência do governo mundial e assim decide abrir um bar em Hashinosu. Isso para quê? Para recolher informações e entregar ao governo mundial aquilo que Shebeck estava produzindo. Isso reflete perfeitamente a fala dela pro Luffy em Sabaody. Informação é uma arma. A Shaki sabia que abrindo um bar poderia recolher toda a informação que quisesse e entregar ao governo mundial. Abrindo-se um bar através da reunião dos piratas ou até mesmo de qualquer outro ser que chegasse ali no bar dela, ela poderia recolher essas informações e dar elas para o governo mundial. E até mesmo ali a gente pode observar que o Oda já trabalhou nesse intuito no mangá. Se a gente voltar lá na saga, né, no passado da Bonnie, a gente vai observar que a Connie, a rainha ali de Sober, ela sabe que a Alpha, que está ali cuidando, com muitas aspas, da Bonnie, é uma agente da CP por uma informação que ela acabou dando com a língua nos dentes dentro de um bar. E é por isso que a Connie faz ali o planejamento para que a Bonnie consiga escapar e ser levada em direção ao mar. Então, informações são importantes e um bar é um lugar perfeito para recolher essas informações. Ela tinha tudo em mãos para recuperar o seu filho. Ela era bonita, ela era popular, ela era amada. Ela tinha os piratas nas mãos, sob os seus pés. Ela faria de tudo ali para proteger o seu filho, o seu maior tesouro, nem que tivesse que entregar a cabeça do maior pirata que estava em ascensão naquele momento. E aí que entra o paralelo com a Nami. Algo extremamente parecido acontece com a nossa Mugiwara no capítulo 49. Nami era a navegadora que o Luffy precisava. Nami recolheu a maior quantidade de ouro que pôde, fez de tudo para com os Mugiwaras e, desta forma, quando recebeu a confiança deles, acabou os traindo. Mais um paralelo que nós temos aqui da trama de One Piece sobre essas questões da traição. E por que a Nami traiu ali os Mugiwaras? Pelo seu maior tesouro, os moradores da Vila Kokoyasi. Nami passou anos da sua vida juntando dinheiro para comprar sua vila e no final foi traída por Arlong. A gente sabe ali que a Nami estava juntando toda uma quantidade de dinheiro para conseguir conquistar a sua vila de volta. E a sua traição foi nessa perspectiva. Nós observamos ali que, se a gente reparar bem, o Arlong e o Nezumi, eles fazem o papel perfeito aqui em relação ao governo mundial. O Arlong entrega o dinheiro da Nami para Nezumi para dominar o East Blue, sem que ninguém lhe incomode mais em seus planos. Por isso que sempre esteve ali na visão de que ele estava oferecendo ali para Nami para comprar a Vila Kokoyasi, porque ele já estava contando com esse dinheiro para entregar ali para este marinheiro que tomava conta, ou supostamente tomava conta ali do East Blue. E o Nezumi tem o quê? O Nezumi tem Imu ao contrário em seu nome, né? Pode ser até um paralelo aqui meio
besta, né, meio bestinha, mas é um ponto interessante de observarmos que o governo mundial tem paralelo ali com o Nezumi e também com a Arlong, assim como Nami também tem paralelo com a Shaki. E o mais interessante é que se confirmar mesmo que Silver Axe e Shaki sejam mesmo traidores ali dos Rocks, isso fecharia o paralelo completo do Sanji com a Nami em Roll Cake. Nami e Sanji foram cruciais nessa saga para manter o Luffy no trilho, mas também foi a base para o Sanji ser perdoado, visto que a Nami já tinha passado na pele o que o Sanji estava passando, né? Meio que tipo assim, não era nada ali pessoal, mas cada um tinha o seu objetivo. O Sanji queria proteger os Mugiwaras, enquanto a Nami queria proteger o seu maior tesouro, que era ali as pessoas do seu vilarejo. Como o Shebeck não é o protagonista, a traição então vem ali de fora para dentro e de dentro para fora em relação a Hashinosu, quebrando assim o bando dos Rocks ao meio. E como falado aqui, não se faz um trato com o capeta sem ter consequências. E assim como o Sanji e a German seriam mortos por Big Mom em Roll Cake, e assim como a Nami não conseguiu comprar a Vila Kokoyashi, Silver Axe e Shaki serão traídos pelo governo mundial também. Serão traídos ali e não terão os seus objetivos alcançados em God Valley. Silver Axe deve ser morto ali por agentes do governo mundial, os antigos, talvez Gorosei, e Shaki não deve conseguir recuperar o seu filho, sendo salva por Relief. É por isso que ela ficou vivendo com Relief durante todo esse tempo, porque ela estava sendo mantida escondida, provavelmente lá em Sabaody, através ali de novas ligações, novas conexões e tramas à parte que a personagem começou a criar. No final, a ida de todos os piratas a God Valley pode ser uma grande armadilha do governo mundial para que Imu conseguisse eliminar todos de uma vez. Isso justificaria o porquê do Shebeck querer atacar algo, e o Roger estava tentando lhe impedir. O Rox pode estar querendo matar a Shaki por tê-lo atraído para uma armadilha. Lembra que no capítulo 1096 o Roger, ele chega ali e fala para o Shebeck para ter calma, né? Tipo, espera! Ele grita, espera, Shebeck, espera, Rox, né? Sempre todo mundo fala sobre Rox, então é Rox, né? Espere, Rox, né? Então, ele fala sobre isso, só que a gente não sabe do que se trata. Talvez seja porque ele queria matar a Shaki por ter traído ali eles, e o Roger e o Garp tiveram que intervir para que ele não matasse ali a Shaki, e através disso caíram na armadilha. Talvez ali os dois enfraqueceram o Shebeck e Imu acabou chegando para dar cabo final no personagem. O Shebeck pode ter caído, mas Garp e Roger sobreviveram, e a partir daquele momento o Roger ficou procurando pelo One Piece. Esse capítulo, por mais que supostamente tenha revelado que Shaki seja o tesouro de Hashinosu, não tem como esconder que ela possui muitos segredos. Se o Oda revelou no capítulo 1157 de que a Shaki é o tesouro de Hashinosu, tem caroço nesse angu, e provavelmente seja ali através de uma traição. Se ela é o tesouro de alguém, provavelmente alguém ou algo é o seu grande tesouro também.